falar sobre Jesus Cristo, o Mestre, aquele que há 2000 e tantos anos passou por aqui, foi crucificado, martirizado, insultado. Pois bem, não é exatamente dele que vamos falar. Jesus Cristo. Jesus, o nome de um homem. Cristo, o nome do mentor, daquele que trouxe toda a sabedoria que ele proferiu, de toda a sabedoria que ele espalhou, não. Ele tentou reavivar, porque essa sabedoria toda está em nós. A sabedoria que o Cristo passou a ele para verbalizar está na gente, não é, em verdade, não é nenhuma novidade, só tentando acordar a mente das pessoas. Infelizmente, até hoje não conseguiu acordar a mente de muitas pessoas. Pois bem, Jesus, o nome do homem, Cristo, Jesus o Cristo, um termo que existe na Bíblia. Então Jesus não era o Cristo, ele tinha em si o Cristo. Pois bem, Jesus, o nome do homem, Cristo, do verbo cristificar, cristificar, adquirir luz, adquirir sabedoria, cristificar, adquirir luz, lucificar, luz, lucificar. Aí eu acho que lembra o nome de um outro personagem bíblico. Lucificar lembra um outro nome de um personagem bíblico. Lúcifer. Lúcifer, lucificar. Lúcifer quer dizer ao portador da luz, ou estrela da manhã, ou algumas outras designações tão maravilhosas quanto estas que podemos encontrar em dicionários especializados. Agora eu pergunto, alguém com um significado de seu nome tão maravilhoso seria o demônio que muitas religiões apregoam, o demônio que muitas religiões colocam? Diabo, demônio. Demônio é uma, como dizer assim, é um significado muito antigo, de línguas até mortas, que significa diamante e não demônio. A tradução foi sendo trazida e as igrejas preferiram chamar Lúcifer de demônio e de diabo, porque Lúcifer, como eu disse, tem pseudônimos, tem significados muito maravilhosos. Luz da manhã, o portador da luz. Então as igrejas preferem chamar de demônio, preferem chamar de diabo, para não se confrontar com pessoas perguntando se Lúcifer quer dizer portador da luz, o que ele tem a ver com o diabo, se o diabo é a escuridão. Não combina, não tem nada a ver. Então preferem falar demônio e diabo do que Lúcifer. Se falam Lúcifer, associam a demônio e diabo. Pois bem, Jesus foi levado um endemoniado e ele tirou demônios dele e disse para manter a casa, a cabeça dele, a mente do tal endemoniado, limpa, ornada, bonita, sincera, séria, porque senão o tal demônio voltaria e traria mais amigos e tornaria aquela cabeça pior do que estava. Em verdade, bom, é uma parábola isto, né? Então há um significado oculto. O significado oculto quer dizer: nós pensamos muita besteira, somos pessoas do mal também. Por obrigações kármicas, temos que vir aqui e colocar a nossa ruindade para fora. Todo encarnado é uma pessoa ruim, de grande nível ou de pouco nível, mas é uma pessoa ruim e vem aqui
para eliminar essa ruindade. Todas as pessoas. Pois bem, o tal endemoniado foi aconselhado a manter sua cabeça limpa, sua cabeça ornada. Jesus teria tirado os pensamentos ruins dele, convencido ele de alguma maneira a não ter mais pensamentos nefastos, ruins, maldosos. Porém, se ele voltasse a ter esses pensamentos ruins, o tal demônio que foi tirado, o convencimento que Jesus fez de como ele deveria agir, seria perdido, e o tal demônio, os pensamentos ruins dele, voltariam com mais pensamentos ruins. E nós somos assim. Temos pensamentos ruins, descobrimos, não, eu não vou pensar isso, não, porque é um pensamento ruim, não é legal, não está fazendo bem para a minha saúde mental e aos poucos físicas, não está fazendo bem para a minha saúde, então eu vou parar de pensar nisso. Porém, não substitui o tal pensamento ruim por um pensamento bom. Pensamento bom mata, floresta, pessoas alegres, programas que elevam, não procuram nada disso, então voltam a ter outros pensamentos ruins. Elimina um demônio, que é um pensamento ruim, um tema ruim, e assume outros temas piores até mesmo. O que acontece? Vão se avolumando os tais demônios, os pensamentos ruins vão se avolumando. Começamos a perder um pouco o sentido da realidade, um pouco o sentido da coerência de pensar. Começamos a pensar cada vez mais pensamentos ruins. Eu conheço pessoas que é um poço de maldade mental. Não fazem, fisicamente não cometem erros contra ninguém, mas são pessoas de uma mentalidade prejudicada. O que vai acontecer com essas pessoas? Com o tempo, se chegarem a descobrir em si essas maldades, poderão encontrar um meio de reverter. Mas no geral, difícil. Vão acumulando os tais demônios, que são pensamentos maus, que vão atiçando o lado ruim, que temos o lado ruim. E se temos um lado ruim, esses tais demônios acabam sendo benéficos, porque vão colocar para fora a maldade que somos, vai nos purificando. Demônio, ser uma pessoa do bem, ser um ser do bem, um pouco absurdo dizer isso, mas é uma realidade. Os demônios são para isso, para aflorar, para aguçar na gente a maldade que temos, o ruim que somos, e vamos eliminando, pondo para fora, expondo, principalmente expondo toda a maldade que somos, e vamos eliminando aos poucos. Isso que quer dizer, de certa maneira resumida, isso que quer dizer a tal parábola do endemoniado. Ou seja, esse tal demônio da parábola, ou esse tal endemoniado da parábola, não procurou se defender dos próprios pensamentos ruins que tinha. E iria acontecer de novo, e pior ainda. Nós temos que eliminar pensamentos ruins, tudo que atraia pensamentos ruins. Não são programas ou visões que atraem os problemas ruins, não são palavras dos outros que atraem os pensamentos ruins, que atraem o demônio. Não são esses que provocam tudo isso, é a nossa maneira de se entregar a eles. Se alguém dá uma nota totalmente desagradável e ficamos cozinhando aquela nota, estamos alimentando um demônio pessoal, a nossa maneira de ver aquela história, e vamos nos envolvendo, vamos nos prejudicando. Exatamente. Então, ter um demônio dentro da gente, um pensamento negativo persistente, é alimentar o nosso lado ruim. E é onde vamos nos afundando. Ou seja, bom, eu já coloquei o meu lado pessoal e agora vou reafirmar o meu lado pessoal. Eu não acredito na existência do diabo e não acredito na existência do demônio como as atuais igrejas criadas pelo homem estão por aí
Essas igrejas que foram criadas pelo homem, porque se julgavam detentores de conhecimento, apóstolos, e outras designações mais, se julgavam que apóstolos houveram só 12. Nem Paulo de Tarso foi apóstolo. Só 12 apóstolos existiram, mais nenhum. Então não existem apóstolos, não existem bispos. Se auto-assumem. Mas eles criaram igrejas para pregar aquilo que eles acreditam ser a verdade, que eles acreditam ser a verdade deles. Tanto que eles dificilmente seguem a Bíblia. Dificilmente seguem a Bíblia como deveria. E quase nunca, ou nunca, seguem o Novo Testamento, que é onde Jesus está. Bom, já disse, não acredito que o diabo exista, não acredito que o demônio existe. Satanás, rabudo e um monte de apelidos ridículos não existem. Quanto a Lúcifer, este não existe no nosso meio. Ele existe. De maneira bíblica, ele existe. E na minha concepção bíblica, ele estaria muito acima da gente. Como se diz, ele é o portador da luz. De que luz? Da nossa luz. Na luz que tivemos que abandonar, quando da caída dos anjos tivemos que abandonar a nossa luz para eliminar esse lado ruim que temos, esses demônios que temos. Então Lúcifer, numa visão bíblica, estaria no quarto corpo astral. Corpo astral, quarto corpo, 7 corpos astrais existem. Apocalipse, descrição da Nova Jerusalém, está lá, os 7 Espíritos de Deus. Quer dizer, Deus tem 7 Espíritos, por que não 7 corpos? Bom, eu falei muita coisa, coloquei novamente que o diabo não existe, e quanto mais acreditamos que ele existe, sim, ele existe, de certa maneira sim. Nesses endemoniados, nesses que mantêm pensamento ruim, acreditam tanto nos seus pensamentos ruins, alimentam tanto seus pensamentos negativos, que acabam se tornando o demônio, acabam se tornando o diabo, acabam incorporando tudo aquilo que eles acham, acabam incorporando sim, tem o seu nome de batismo, mas são o demônio encarnado, passam a ser, ou seja, tudo de ruim que a pessoa é, passa a expor, passa a viver, passa a pregar tudo de ruim que ela é. É difícil viver aqui. É difícil viver aqui, porque somos tentados, tudo é tentação para nos prejudicar. Não, o mundo não, o planeta não, natureza não, nada físico nesta matéria é para nos prejudicar, para nos lançar num abismo. Nada aqui é para lançar-nos num abismo. A escuridão está na gente, dentro da gente. Temos que eliminar essa escuridão, com certeza. Temos que eliminar o demônio, o diabo que na gente está, com certeza, mas não é expondo e vivendo tudo isso. Temos que expor e compreender por quê. Negar estar sendo incomodado não vale, não é assim. Temos que assumir, sim, eu penso, eu sou negativista nesse ponto, tenho preconceitos desse tipo, tenho preconceitos, vamos assumir, eu tenho preconceitos de cor, raça, crianças, monte de coisas que não são boas, eu sou assim, sou. Porém, não magoar ninguém, não vamos magoar, eu não gosto desse tipo de pessoa, mas não tenho o direito de magoar, não tenho direito, eu tenho que assumir, sou assim, está errado ser assim, vou procurar ajuda. Se eu não conseguir me libertar sozinho deste preconceito em relação, se eu não conseguir me libertar sozinho, vou procurar ajuda de alguém, amigo, profissional, mas vou me libertar, me livrar sem magoar ninguém, não vou expor e viver intensamente
essa maldade que em mim está. Pessoas não veem desta maneira. Eu sou assim e não vou mudar. Se sentem bem sendo assim, se sentem bem sendo do mal. Está errado. Não podemos. Ou seja, se a pessoa se sente bem sendo do mal, está incorporando o demônio que existe dentro dela. E nós temos um demônio dentro da gente. Não tem como negar. Não tem como evitar. Só contornar, procurar se curar. Assim penso. Bom, comecei falando de Jesus. Jesus, o Cristo. Então eu diria que Lúcifer, ou aquilo que chamam de coisa ruim, está aqui mais para auxiliar do que prejudicar. Auxiliar significa você é uma pessoa ruim, então eu vou colocar para fora como ruim você é, para ver para você ver se você se cura, se você se melhora. Ou seja, função do tal que chamam de diabo, de demônio, que não, como eu disse, não acredito dentro da linguagem das igrejas fundadas pelos seres encarnados, pelos homens. Nenhuma igreja, aliás, eu frequento igreja assim, mas aquelas em que me deixam entrar e eu estou sozinho lá. Sozinho porque estou eu e símbolos, a aura da igreja. Então, entendo que seja dessa maneira. Vamos expor o nosso lado ruim, vamos expor o nosso demônio interior, mas não vamos vivê-lo com intensidade. Vamos expor para poder eliminar da gente. Para aí então a luz que é ofuscada, nossa luz é ofuscada por esse lado ruim, não podemos ser bons, nossa aura não é esplendorosa, porque é ofuscada pelo lado ruim que temos. Então vamos ofuscar, vamos diminuir ao máximo esse lado ruim para a luz aflorar, para a luz vir. E quanto mais a luz se tornar, mais a própria luz irá abafar a escuridão da gente, nossa. Fui entendido? Espero que sim. Pelo menos era a minha intenção. Namastê, obrigado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos, inscreva-se em nosso canal. Aproveite e visite também o nosso blog Alquimística. O endereço está aí debaixo. Aproveite que já está aqui, assista mais alguns vídeos, algumas sugestões estão aí.